Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. A gente começa primeiro olhando o cenário local, né? A gente teve uma semana onde o Ibovespa ele foi na contramão dos mercados globais, né? A gente vê uma semana onde a percepção do risco fiscal brasileiro aumentou consideravelmente, né, em meio também à divulgação de resultados do terceiro trimestre de quase 60 empresas aí do Ibovespa, né, então foi uma semana aí com muitos dados sendo divulgados. A gente viu o Ibovespa recuando aí 5% na semana, cotado a 112.253 pontos. Do lado econômico, a gente teve a divulgação do IPCA, que teve elevação mensal de 0,59% em outubro, vindo aí acima das expectativas do mercado, tá? A mudança do cenário de deflação que a gente viu aí nos últimos 3 meses para a volta da inflação, ela deveu-se principalmente ao aumento de preços dos combustíveis e também de produtos de higiene pessoal. Foram os dois itens aí mais impactados, tá? No campo político, a gente viu o novo governo eleito anunciando os seus primeiros membros da equipe de transição e também o governo apresentando aí sua proposta aí para a PEC de transição, né, onde o governo ele pretende aumentar os gastos e daí que vem então a grande preocupação fiscal, dado que o governo ele estuda nessa proposta colocar o programa Bolsa Família fora do teto de gastos pelos próximos 4 anos, né, ou seja, pelo mandato inteiro. Obviamente o mercado não gostou nem um pouco dessa sinalização de gastos mais altos e a gente viu a Bolsa indo bem na contramão dos mercados lá fora, tá? Nos Estados Unidos, acho que a gente teve aí o grande destaque, né? A Bolsa Americana subindo muito forte, S&P 500 subiu 5,9%, o Nasdaq subiu 8,84%, e isso tudo foi através de um grande gatilho que o investidor americano estava esperando, que é ver a inflação vindo abaixo das expectativas do mercado finalmente, né? Então, a gente teve divulgação dos dados do CPI americano, né, que é o índice de preço ao consumidor, que ele avançou 0,4% em outubro, vindo então abaixo do consenso de mercado, né? Então, isso fez com que os investidores pudessem acreditar que o Fed, né, que o Banco Central Americano, ele pode agora finalmente desacelerar o ritmo de aperto monetário, né? Então, acho que esse é o grande gatilho aí que o investidor americano estava esperando. Obviamente, isso é o primeiro indício que a gente tem, né? O primeiro forte indício que a gente tem de que a economia americana ela pode finalmente começar a ver dados de inflação mais baixos daqui para frente. A gente vai ficar atento aí, muito atento a esses números, tá? E na China, o governo chinês ele anunciou a flexibilização de algumas medidas contra o Covid-19. Né? A China ela vai reduzir o tempo de quarentena para viajantes internacionais de 7 para 5 dias e também se comprometeu em minimizar as consequências econômicas da sua política, né? O mercado ele viu essa indicação do governo de forma bastante positiva, né, com relação à flexibilização, e a gente viu então uma alta generalizada, principalmente de ativos ligados ao minério de ferro e ao aço. Tá? Aqui na nossa bolsa, por exemplo, a gente viu as ações da Vale e da Gerdau subirem bem forte na semana passada. Tá? E por fim, o IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários, ele teve queda aí de 1,95% na semana passada, foi impulsionado aí pelo segmento de ativos logísticos e de recebíveis, tá? Os FIIs de recebíveis integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio aí de menos 0,77%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de menos 2,92% na semana, tá? Dando sequência aqui, eu vou chamar então o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todo mundo. Basicamente, é o que o Gustavo já falou, né? A questão da incerteza fiscal pegou bastante aqui, né, nos mercados de moedas, e então a gente viu o nosso real desvalorizando frente a dólar, euro e libra,
tá? Bem forte aqui na Libra, chegou a 10%. Então, o dólar chegando aí aos patamares novamente de 5,32, ficando basicamente nesse risco, né, de o que vem por aí, né? Então, o mercado, diz uma frase que o mercado tem medo da incerteza, né, do escuro, né? Então, hoje a gente não sabe o que vem por aí. Lá nos Estados Unidos a gente viu que a gente teve dados melhores aí de inflação, e isso corroborou aí para uma alta bem bacana, assim, bem drástica ali nos Estados Unidos, e aí o DXY caiu com bastante força aí, fazendo com que tivesse um apetite a risco um pouco maior, né? Então, 3,95, isso daqui é bastante para o índice DXY, tá? Então, mostrou que o mundo inteiro estava com apetite a risco, menos nós aqui, né, por questões internas, tá? E no campo das criptos, meu Deus do céu, tá acontecendo um caos, né? Não se fala em outra coisa no campo de criptos, a não ser o posicionamento do CEO e criador aí da Binance, o CZ, né? Que anunciou que iria vender todas as posições de FTT, tá? Que é um token da FTX. A FTX, que era, né, a segunda maior corretora, ficando logo abaixo da Binance, né? Isso depois da FTX passar, né, informar o balanço, né, da Alameda Research, que faz parte ali da FTX, falando que 14 mostrou 4 bilhões ali, e 5 bilhões desse balanço era só de FTT, né? Então isso fez com que o CZ declarasse que ia vender, e isso provocou um sell-off no mercado inteiro, tá? O FTT chegou a cair mais que 85%, então ele estava nos patamares de $24, agora está em 3,80 por aí, tá? Então o negócio, assim, tá bem crítico, e claro, todas as moedas vão junto nesse bonde aí, né? Aonde que vai parar? A Binance vai comprar a FTX? O que vai acontecer, né? Então a gente segue aí para esperar. Por enquanto, investidores desesperados tentando vender a FTT antes que ela valha menos do que esse 3,80 de dólares, tá? Então o estresse tá bem tomado aqui no campo das criptos, beleza? O que a gente espera aí para essa semana com feriado, né, um pouco menos de liquidez, e também de olho nos dados de inflação aí que vão mostrar aí basicamente o rumo da nossa volatilidade aqui nessa semana, beleza? Um abraço, até mais. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência aqui, eu vou chamar o Alípio para falar um pouco das commodities agrícolas para gente. Bom dia, Alípio. Opa, bom dia, Gustavão. Bom dia, pessoal. Semana aí que a gente vê, fazia tempo que a gente não via as 4 commodities aí no ambiente negativo, embora a principal notícia que pleitearam aí, que trouxeram fundamentos aí para as commodities agrícolas, foram o relaxamento nas medidas severas que tinham de contenção de Covid-19 na China, né? Então ocorreu um relaxamento, isso ajudou, essa queda era para ter sido até maior, mas isso acabou contribuindo para que a queda fosse menor, né? Então a gente vê uma semana encerrando com 0,84 de queda para a soja. Embora tenha caído 0,84, os preços estão bem altos, né? Negociando a 31,97 dólares a saca. Além da China, né, ainda no macro cenário, o mercado segue atento às eleições nos Estados Unidos, né, onde os republicanos aí avançam na liderança da Câmara dos Deputados, né, enquanto no Senado segue um empate e disputa bastante acirrada. Ainda o mercado também monitora as notícias que partem aqui do nosso país, do Brasil, em especial ao comportamento do dólar, né, que subiu bastante nessa última semana, como o Leandro mostrou, né, e também com essa queda do índice Bovespa, né. Outra coisa também, ou que permanece entre os fundamentos, é a atenção sobre o clima na América do Sul, a logística que está melhorando nos Estados Unidos, demanda chinesa e possibilidade de uma nova rodada do dólar soja na Argentina, né. Segundo ainda alguns analistas, o dólar pode subir ainda mais frente ao real e estimular as vendas no Brasil, e isso pode seguir pressionando as cotações de Chicago, levando o preço para patamares ainda mais altos, tá? Já o milho, a gente encerra a semana com uma queda de 0,82,
O mercado doméstico também recuou bastante, né? O mercado físico, o milho chegou a ser negociado a 84,50. Essa pressão ela deve continuar a se aprofundar em 2023, né? Já que espera-se uma safra recorde de milho no próximo ano. O cenário ele mudou muito durante essa semana, quando os produtores eles reduziram as intenções de vendas, quando perceberam essa alta no dólar, né? Então, na hora que o dólar dispara, a condição de venda do produtor fica mais atrativa e o produtor acaba segurando as vendas, acreditando que vai conseguir vender depois em preços mais atrativos, tá? Mesmo assim, o milho se desvalorizou durante a semana. Esse cenário de volatilidade, então, acabou mantendo os consumidores aí um pouco distante dos negócios, né? Segundo a Safras Consultoria, o foco do mercado no curto prazo ele segue voltado para o ritmo de exportação dos Estados Unidos, que segue bastante fraco, e o quadro climático na Argentina, que voltou a receber chuvas nessa semana, e o impasse envolvendo a continuidade ou não do acordo de corredor de grãos na região do Mar Negro, tá? Já o boi gordo, uma queda de 0,5, praticamente um movimento muito baixo, né? O mercado físico de boi gordo, ele encerrou a semana com preços estáveis. Muitas indústrias ainda estão fora, estão ausentes da compra de gado nesse momento, estão avaliando o melhor momento para realizar a compra, já que ainda há aquela situação de escala de abate, embora essa situação de escalas não é mais uniforme, não é confortável para todo mundo. Alguns estados já estão apresentando as escalas curtas, né? Já o Mato Grosso e no Pará, aí persistem tentativas de compra abaixo da referência da média. Então, o que acontece? Esses estados, como estão bastante confortáveis, eles acabam forçando o preço para baixo, né? Então, para comprar com preços melhores aí. O ambiente de negócio ele volta a sugerir novos ajustes positivos no curto prazo. Eu já vinha comentando isso há algum tempo, mas a gente entra num período sazonal agora, período festivo de final de ano, em que a demanda doméstica aumenta bastante, isso pode ajudar na alta dos preços, e ainda no final de semana, agora no domingo, inicia-se a Copa do Mundo, né? Então, esse é outro elemento motivador aí para o consumo de carne bovina, tá? Já o café arábica, uma queda de 1,65, aqui é a commodity que mais caiu nessa semana, negociada a $205 a saco. O café vem caindo bastante nas últimas semanas. O café ele teve uma semana de bastante pressão para os preços lá em Nova York. Primeiro, pela previsão de chuvas no Brasil, depois, pelo novo número que o Rabobank apontou, que ele trouxe o número de superávit global de café, que pode ser visto em 2023, 2024, já que o consumo deve desacelerar devido à recessão econômica, né, e à crise energética, e isso e, claro, e tem uma safra de 68 milhões de saca no Brasil para 23 e 24. Então, para o cafeicultor brasileiro nessa semana foi marcada por bastante chuvas de granizo. Segundo algumas lideranças aí do setor cafeeiro, ainda não é possível mensurar o tamanho das perdas para a safra do ano que vem, mas muitas lavouras aí foram atingidas e com certeza algum impacto vai ser observado para a lavoura 2023. Então, por que de toda essa volatilidade, né? Expectativa de produção baixa e incapacidade de atender a demanda que também deve ser enfraquecida em função desse problema econômico. Beleza? Então, essas principais notícias agrícolas. Valeu, Gustavo. Obrigado, pessoal. Valeu, Lipe, obrigado. Bom, dando sequência aqui, a gente chama o Diego para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá. Começando aí pelo Brent, né, pelo petróleo. Como os amigos já falaram, né, na semana passada a gente teve bastante volatilidade, principalmente na quinta e na sexta, após a divulgação dos dados CPI. E com isso, né, na sexta-feira, o petróleo aí chegou a subir mais de 2%, né, um movimento que foi impulsionado por essas sinalizações da diminuição das restrições ao Covid na China e com essa queda do dólar, né? Mas mesmo assim, né, a commodity vem sofrendo bastante na semana e a cotação fechou com queda semanal de 3,11. Dentre os principais fatores é a divulgação dos estoques do petróleo nos Estados Unidos, que subiram bastante, subiram quase 4 milhões de barris na semana passada, chegando a um total de 440 milhões de barris de estoque nos Estados Unidos, com a produção de petróleo aumentando cerca de 12 milhões de barris por dia por lá, tá? E também, mesmo com essas informações de, digamos assim, um certo relaxamento, né, na política tão restritiva de Covid-0 na China, os números de casos na China subiram consideravelmente na semana, né? Então acabou sendo uma contrabalança nesse fator, tá?
Já o minério de ferro, né, subiu uma alta expressiva aí. Os ânimos do mercado foram renovados, basicamente, pelo que já foi dito aqui, pelas essas diminuições das restrições na China, né? O governo chinês afrouxou algumas das suas regras relacionadas ao Covid-19, incluindo aí o período de quarentena, um período de quarentena mais curto, para quem teve contato próximo aos casos, né, e para os viajantes de entrada, conforme o Gustavo já mencionou, tá? O mercado já estava à espera desse movimento, desse relaxamento das restrições. A gente até na segunda-feira passada a gente comentou isso, que ainda era, digamos assim, boatos extraoficiais, né? Mas foi confirmado. E essas especulações sobre a mudança de abordagem do governo chinês começou aí a circular nas redes sociais semana passada e de fato foram confirmados aí na última sexta-feira, né? E, como eu disse, né, apesar dessa flexibilização de algumas restrições, o número de casos no coronavírus na China vem aumentando forte, tá? E o minério de ferro ainda precisa de uma força bem consistente, digamos assim, né? Atualmente o apetite chinês pelo ingrediente cirúrgico está fraco, já que as siderurgias optaram por reduzir bastante a produção em meio a essa fraca demanda, né? Principalmente devido àquela piora, né? Digamos, entre aspas, crise no setor imobiliário da China, tá? Então foi 2 semanas de respiro, né? Semana passada com esses boatos, digamos assim, ainda eram boatos, especulações, teve uma alta do minério, pouco mais de 3%, a semana também com uma alta forte aí, dando um novo gás aí para o minério de ferro, tá? Recuperando ainda parte da queda do ano. E já o ouro, né, o metal precioso aí, se beneficiou dessa desvalorização semanal do dólar, né, esses dados do CPI menor que o esperado, e também, como o Leandro falou, né, entre aspas, aqui o caos nas criptomoedas, né, então semana após semana aí, tá ladeira abaixo, e com certeza isso corroborou aí para que o ouro fechasse numa alta de 5,54 na semana, lembrando que o dólar, né, essa questão de inflação, dólar mais fraco, foi uma semana que o Treasury e os bons americanos também ficaram levemente estáveis, e aí essa questão das criptos também acabam sendo concorrentes do ouro, e o ouro teve uma alta bem expressiva aí, chegando no patamar próximo a $1.800, né? Já falei várias vezes aqui que quando o ouro está acima de $1.700 a onça, é um patamar, digamos assim, bem interessante, bem favorável para o ouro, e agora voltando a chegar próximo a $1.800 a onça, tá? Pode passar o slide, por favor, Gustavo. Aqui agora chegamos na pancada, né? A pancada aí antagônica aí que o Gustavo mostrou no Ibovespa e que o nosso amigo Leandro, voltando de férias, aí mostrou também nas cotações, né? Daí aí nos últimos dias aí, em específico aí de quarta para cá, né? Com o anúncio de algumas medidas aí do novo futuro presidente, as taxas de juros aí subiram bastante, né? Deram uma estressada bem grande por toda a extensão da curva, né? Contrariando, né, o otimismo da semana anterior, que nós tínhamos falado aqui na segunda-feira. Esse movimento, tô repetindo aqui, tá, pessoal? Mas assim, movimento negativo do mercado na semana refletiu basicamente esses anseios, né? E as preocupações dos agentes frente às declarações do presidente, né? Eleito Lula, que demonstram pouquíssima preocupação ou, quiçá, nenhuma com as questões fiscais do país e forte comprometimento com programas sociais, né? Como o Gustavo já falou, essa questão de colocar o Bolsa Família, buscar o Bolsa, deixar o Bolsa Família fora do teto através de uma PEC, somente durante todo o seu governo de 4 anos, né? Isso gerou certamente esse estresse, né? Esses posicionamentos aí mais heterodoxos, né, por parte do governo eleito, atrelado a rumores envolvendo a equipe de transição do governo, e essas dúvidas, né, em relação à composição ministerial, que até agora nada é de fato, nada é concreto, né? Ninguém sabe exatamente quem vai ser os ministros de tais ministérios, levam os investidores a embutir um prêmio de risco fiscal adicional ao longo de toda a curva, né? Esse movimento defensivo do mercado ocasionou, né, fortes oscilações na taxa de juros aí, e as negociações de tesouro direto, pessoal, atreladas à inflação, por exemplo, os NTNBs e os NTFs lá, que são os pré-fixados, ou seja, Tesouro IPCA, Tesouro Pré, foram suspensas temporariamente quinta e sexta. Então, praticamente, quinta houve um pouco de negociação logo no início da manhã, depois quinta e sexta-feira, praticamente dias sem negociação de Tesouro Pré e Tesouro IPCA na plataforma Tesouro, tá bom? Ficando somente, claro, os títulos indexados da Selic, né, o famoso Tesouro Selic. E para completar, o cenário de aversão a risco, né, conforme o Gustavo também já falou, a inflação oficial doméstica, né, medida pelo IPCA, veio acima do esperado, né, veio em 0,59, e o consenso do mercado era 0,49, né, então 0,10 a mais, após 3 meses de deflação. Mesmo assim, no acumulado de 12 meses, a inflação cedeu de 7,2 para 6,5, tá?
E, por fim, as taxas de juros reais também apresentaram uma alta gigante ao longo da semana, refletindo nesse lado aqui tanto o aumento esperado dos juros nominais, quanto o aumento de inflação para os próximos anos, né? Porque se teoricamente o próximo governo conseguir de fato colocar tudo isso em prática, ele está querendo, mais consumo, mais inflação, aí a consequência disso nas taxas Selic, a gente não sabe ainda se seria um aumento ou de fato permanecer uma Selic mais alta por mais tempo, mas por hora ainda está tudo no âmbito da especulação, né? O mercado já está precificando esse ambiente mais hostil aí de possível inflação alta por mais tempo, tá? E agora já falando do que a gente tem aí por vir, né, nessa semana, no cenário internacional, o mercado continua atento aos discursos de gerentes do Fed, na expectativa aí da próxima reunião da política monetária. Nos Estados Unidos também a inflação ao produtor e aos indicadores de atividade de outubro vão ser destaque, né? E na Europa, a prévia dos dados de emprego, PIB terceiro trimestre, assim como a inflação do consumidor, serão dados bem relevantes. Então, certamente, essa semana, os dados mais relevantes estão aí no âmbito europeu, tá? E aqui no Brasil, né, o destaque segue sendo a transição do governo e as notícias relacionadas a esse arcabouço fiscal. E no campo dos dados econômicos, o destaque vai ser o IBCBR, né, que é a proxy do PIB, para o mercado de setembro, e as divulgações de dados do mercado do trabalho de setembro também, tá? É isso aí.